Fala pessoal, tô de volta para mais um giro aqui no canal do Pedrosa e esse é o Giro do Gigante, segunda edição dessa terça-feira, dia 3 de dezembro. Hoje a gente tem muita coisa para falar, principalmente sobre a barca que começou a passar no elenco do Vasco para a próxima temporada. E também mais detalhes do Pedrosa sobre o empresário bilionário grego Evangelos Marinakis, que está aí na disputa para a compra da SAF do Vasco. Então fica com a gente até o final desse vídeo, como eu sempre peço para vocês, deixa o seu like, compartilha com os amigos, se inscreve se você não for inscrito e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola lá no Gigante da Colina. Começando a falar sobre a barca que começou a passar no elenco do Vasco para a temporada de 2025, nessa terça-feira, depois do treino de hoje no CT Moacir Barbosa, os atletas Galdames, Rossi e Rojas foram liberados pelo Vasco das atividades até o final da temporada. Ou seja, o Vasco não vai renovar o contrato com eles e já liberou esses três jogadores dos compromissos até o final desse ano. Lembrando que os três têm contrato com o Vasco até o final de dezembro e o Gigante da Colina não vai fazer a renovação do contrato desses três jogadores. É importante frisar que com a saída desses três jogadores do elenco, do Galdames, do Rossi e do Rojas, o Vasco vai ter um alívio de cerca de 1,5 milhão na folha salarial para a próxima temporada. Outra situação que também agitou essa terça-feira lá no Vasco foi sobre o Souza. Ele confirmou presença num evento religioso que vai acontecer amanhã, às 7h30 da noite, em uma igreja, no mesmo horário em que o Vasco entra em campo contra o Atlético Mineiro em São Januário, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que ele não vem sendo relacionado nas últimas partidas e ele confirmou presença nesse evento antes mesmo de sair a lista de relacionados para o jogo. E pelo que a gente sabe até então, ele não chegou a pedir liberação do jogo, mas fez um vídeo confirmando presença nesse evento. A gente espera aí para saber a lista de relacionados oficialmente do Vasco que sai amanhã para atualizar vocês sobre essa situação do Souza. Galera, eu sou o mais novo parceiro da Gold Case, tá? Essa garrafa aqui, personalizada, ó. Pedrosa, Gold Case. A menorzinha, essa aqui é a mais prática, pra galera que leva pro trabalho. Esse copo da Gold Case, que você pode inclusive também personalizar. Pode colocar o seu nome também, tá? Olha como a Gold Case é absurda, ó. Tem mochila do Vasco da Gama, carregador portátil Vasco da Gama da Gold Case, capinhas, toma, Pedrosa 10. O link tá aqui na descrição, no site da Gold Case. Tá ocorrendo na Gold Case, inclusive, a Gold Black. Você compra uma capinha e ganha outra, entre outros descontos que tem acontecido lá também. Vários produtos oficiais da Gold Case para você poder aproveitar. Vai lá, utilize o cupom Pedrosa, não deixa de utilizar o cupom Pedrosa lá na Gold Case para você me ajudar também. Não adianta só eu te ajudar, você tem que me ajudar a te ajudar. E lá na Gold Case você tem essa oportunidade também de pegar vários produtos oficiais. Aproveita a Gold Black que tá rolando e tem vários descontos lá também. Vem pra Gold Case. Não esquece de apontar sua câmera pro QR Code aqui da Gold Case ou clicar no link da descrição, tá bom? Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom Pedrosa10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código Pedrosa10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que tá aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular pro QR Code que tá aí na tela. Aproveita! Agora eu vou deixar aqui para vocês um trecho do SBT Esporte Rio de hoje, dessa terça-feira, dia 3 de dezembro, em que o Pedrosa dá mais detalhes sobre o bilionário grego que está no páreo para comprar a SAF do Vasco, também sobre a proposta do Cruz Maltino pelo Luiz Castro. Dá uma olhada. Muito bem, no Vasco, como o Pedrosa subiu o drone ontem, aí tem grego de olho na compra da SAF. A gente preparou um perfil do empresário. Você tem noção do tamanho da fortuna dele? Rodou. Um patrimônio líquido de mais de 22 bilhões de reais
Essa é a fortuna do grego Evangelo Marinakis, que tem interesse na compra da SAF do Vasco. O empresário do ramo de negócios marítimos é dono do Olympiacos da Grécia, do Nottingham Forest da Inglaterra e do Rio Ave de Portugal. Conhecido por realizar grandes investimentos nas suas equipes, Marinakis está trabalhando com o executivo brasileiro Edu Gaspar na busca por um clube no país. Ainda com indefinição na SAF, o Cruz Maltino segue se preparando sob o comando do interino Felipe para a partida de amanhã contra o Atlético Mineiro em São Januário. As duas equipes têm 44 pontos na tabela e fazem um confronto direto na busca por uma vaga na Sul-Americana. Sabe o que eu já me encantei? Ele é um cara de fé, ali na imagem e tal. E isso já mostra que ele é um cara, vamos dizer assim, o que ele tá pedindo aqui em algum momento que parece ser um ambiente esportivo é que ele tem essa questão esportiva, de querer vencer. Sim. Isso já é um passo legal. Porque não basta ter só o dinheiro não, gente, no futebol. A gente vê aí o John Textor. Você tem que se envolver também, você tem que querer esportivamente também. Fala mais sobre esse grego aí, Lucas Pedrosa, por favor. Ele é muito envolvido com todos os clubes que ele é dono. Ele é dono do Nottingham Forest na Inglaterra, que hoje é o 6º colocado da Premier League. Ele conseguiu fazer o Nottingham Forest voltar à Premier League depois de mais de 10 temporadas. E ele conseguiu hoje colocar o Nottingham Forest como um dos times que estão disputando ali na parte de cima. Ele é campeão da Conference League. Pela primeira vez um time grego consegue ganhar um campeonato europeu. E ele, nesse momento, também é 7 vezes campeão do campeonato grego quando ele chega em 2010 no Olympiacos. Ele comprou o Rio Ave ano passado, então os investimentos estão começando. E ele, de fato, injeta dinheiro. E como você falou, Ele é Fernanda, sozinho também, igual o John? não é que ele seja sozinho. O Edu Gaspar, por exemplo, ele contratou o Edu Gaspar, que era do Não, eu Arsenal. digo, ele é dono único. Ele é dono único. Sim. Ele é dono único. Eu já gosto disso também. Ele é um cara que, naquele momento ali, ele vive o futebol. Ele sempre gostou de futebol, desde que ele era criança. Então, é um cara que tem, de fato, interesse. Tem outros times, outros grupos também interessados. Tem um grupo italiano interessado na compra da SAF do Vasco da Gama, que também assinou aquele documento, o NDA que eu falei. E tem outra empresa americana também que assinou o NDA. E hoje o Vasco da Gama vive uma situação tem vários interessados e está conversando. Como eu já falei aqui, o Evangelos Marinakis, por exemplo, já indicou um escritório no Brasil para poder fazer essa ponte com o Vasco da Gama. O Vasco está envolvendo a ICAP, que é a empresa que hoje detém as ações da 777, explicando novamente, rapidamente para o torcedor do Vasco. Hoje, como é que são divididos os 100% da SAF do Vasco da Gama? 30% do CRVG, ou seja, o associativo, 31% da ICAP, adquirido da 777, e 39% está em arbitragem na FGV. O que significa isso? São os 39% que a 777 não fez o aporte para poder comprar. Então, ela ainda pertence ao CRVG, só que está em arbitragem com a FGV, que nesse momento o Vasco alega que vai conseguir ter esses 39% de volta, porque a 777 não cumpriu o contrato. O Vasco vai conseguir de volta. Vai conseguir. O presidente então ele Pevinho vai ter 69%. vai ter 70%. 69%, 31%. Só que o fato é, a venda do Vasco da Gama deve acontecer novamente nos moldes de 70%. Isso que eu ia perguntar. Inicialmente, isso não está definido, tá? Mas é porque a associação acredita que ter os 30% ainda é importante justamente para você se proteger em algum tipo de caso, como aconteceu da 777. Mas o fato é esse, tem esses interesses, não tem nenhuma negociação concreta ainda de proposta na mesa, mas sim, ele mesmo já disse até a Sky Sports que quer comprar o Vasco da Gama, e o Edu Gaspar é um cara muito, mas muito importante nesse processo, por ser um grande dirigente aí do futebol mundial e que hoje trabalha para o grego. E o Luiz Castro? Então, o quê? Tem novidade. Novidade exclusiva que a gente trouxe ontem. O Vasco enviou uma proposta para o Luiz Castro para ele ser o novo técnico do Vasco da Gama. Agora, se vai conseguir ou não é outra história. Porque, por exemplo, o Santos tentou, negociou com o Luiz Castro e deu até hoje para o Luiz Castro responder. O representante do Luiz Castro chegou aí no CT do Santos para poder conhecer as estruturas e depois o Luiz Castro deu um ghosting, né? Não respondeu ainda. Tinha até o Atlético Mineiro que sondou, mas não andou. E hoje o Vasco da Gama, de fato, é um clube que tem uma proposta na mesa pelo Luiz Castro, após ouvir dos seus representantes que queria ver a proposta do Vasco da Gama. O Vasco vai esperar até o fim do Campeonato Brasileiro, até porque é um tempo que eles acreditam que o próprio Luiz Castro vai decidir a sua vida ou não. Para entender até para ver qual quem time está vai na ficar Libertadores, quem está na Sul-Americana, quais são os projetos, a dança das cadeiras do futebol brasileiro também, quais são os técnicos que vão cair ou não. E ele sai com moral do Brasil, Exatamente, ele tem muito mercado no Brasil. O fato é, ele é o plano A do Vasco da Gama.
tem um pouco de ciúme. Não vai falar mais sobre isso aqui nesse programa. Vai ser uma boa pro Vasco. O Luiz é um grande treinador. Toma. Lembrando que o Vasco entra em campo amanhã, na quarta-feira, dia 4 de dezembro, às 7 horas da noite, contra o Atlético Mineiro em São Januário. Esse vai ser o último jogo do Vasco em casa nessa temporada. É o penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro. Falta pouco aí para chegar ao fim da temporada de 2024. Uma vitória é de suma importância, já que o Vasco não vem tendo bons resultados nos últimos jogos, então somar pontos nessa reta final é cada vez mais importante para alcançar objetivos maiores. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, lembrando que amanhã a gente tem o nosso pré-jogo no canal do Pedrosa com o Carlos Berbit, vocês já estão acostumados, e o pós também é aqui com a live do Pedrosa e também lá no Instagram, para quem ainda não tá seguindo, @canal do Pedrosa, tem conteúdo diário de Vasco e toda a cobertura de pré e pós-jogo. Então fica aqui com a gente no YouTube e também no Instagram, se inscreve se você não for inscrito, compartilha com os amigos esse vídeo, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Valeu, até a próxima!